Infelizmente, quando um ditador toma o poder, quem sofre é o povo. Há uma tensão muito grande na fronteira da Venezuela com o Brasil. Do lado de lá, o Maduro fechou as fronteiras. As pessoas não podem mais fugir da Venezuela vindo para o Brasil ou outros países. Isso não solucionou o problema, não. As pessoas estão fugindo mesmo assim, mesmo à época da eleição, as pessoas estão se embrenhando no meio do mato, contornando ali as restrições do Maduro e fugindo, só com a sua roupa do corpo, famílias inteiras. Medo, medo da guerra que pode acontecer a qualquer momento na Venezuela. Com tensão em alta na Venezuela, o Brasil reforça a tensão na fronteira e mantém os militares de prontidão. Segundo informações veiculadas, o aumento da tensão política na Venezuela às vésperas da eleição presidencial levou o Brasil a reforçar os postos de atendimentos na fronteira com o país nos estados de Roraima e do Amazonas. A Operação Acolhida, que cuida da região, mostrou um aumento no número de venezuelanos que chegam ao Brasil nos últimos dias. Além disso, as Forças Armadas estão em estado de alerta. Isso é preocupante, tá? Preocupante porque o governo Lula, é óbvio que tem informações de quais são as pretensões do Maduro. E assim, a Venezuela é nítido e escancarado que a população venezuelana chegou ao seu limite. Né? São milhões, mas literalmente milhões de venezuelanos já fugiram do país e agora, com o acirramento de uma nova eleição, né, continuam fugindo aos milhões. Né? Intensificou essa saída da Venezuela. E sabe, defender a mínima hipótese que haverá uma eleição justa é no mínimo canalice. Eleições na Venezuela. Maduro diz que ex-presidentes são pessoas não gratas no país. O presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, afirmou que o ex-presidente, impedidos de acompanhar as eleições do país, são pessoas não gratas e não foram convidados pelo poder eleitoral. Abre aspas. São ridículos, porque sabem que são pessoas não gratas, disse Maduro em um programa transmitido nas redes sociais da imprensa presidencial, em referência aos ex-presidentes latino-americanos Mireia e Moscoco e Vicente Fox, que estavam retornando ao país para acompanhar o pleito amanhã. Ou seja, Maduro não quer ninguém fiscalizando ou passando a mensagem para o mundo do quanto o que está acontecendo na Venezuela é uma verdadeira farsa. O título, né, a cédula de eleições lá na Venezuela tem o Maduro 13 vezes. Número sugestivo, né? Foto de Maduro aparece 13 vezes na urna eletrônica nas eleições da Venezuela. A matéria é divulgada pelo Infomoney, que diz o seguinte: o processo eleitoral da Venezuela teve ao longo dos últimos meses várias denúncias de regras que favorecem o presidente Nicolás Maduro, que busca mais uma reeleição nesse domingo. Uma delas está na própria cédula eleitoral, que vai estar na tela das urnas eletrônicas. A legislação dita que deve aparecer uma foto do candidato para cada partido na coligação. Com isso, a imagem de Maduro aparece em 13 espaços, sendo que sua foto ocupa toda a faixa superior do cartão. Não para por aí, não. A maioria dos candidatos que estão na cédula estão indicados pelo próprio Maduro, são aliados do Maduro que são colocados lá para encher, né, a cédula e manter, né, o poder do Maduro. Né? O que acontece é que as eleições na Venezuela, sabe, nunca foram sérias e não serão. Tem o Pedro Doria. Ele é um perfil de esquerda, mas o cara é muito coerente. O Pedro Doria, do canal do Meio, ele citou que ele foi acompanhar as eleições venezuelanas uma certa vez. E lá, nessas eleições venezuelanas, os soldados entram até as urnas com armas apontadas para os eleitores. Buscam nas suas casas. Como uma eleição dessa pode ser considerada justa?
Mas assim, fazer denúncia não adianta. Quem tá lá é o Celso Amorim. Enfim, o enviado do Lula é uma das poucas pessoas que pode estar lá e que é recepcionado muito bem, porque vai defender a eleição na Venezuela independentemente do que aconteça. Sabe, a esquerda brasileira está defendendo amplamente a reeleição do Maduro. O Celso Amorim chega à Venezuela, participa da reunião com o chanceler de Maduro e lá retoma, né, reforça os seus laços com a democracia venezuelana. O que a gente sabe que é um verdadeiro absurdo. Quem foi barrado para ir até a Venezuela foi o Marcel Van Hatten. E cá entre nós, Marcel, foi livramento, tá? Você sabe muito bem que você pisando na Venezuela, talvez você não voltava. Van Hatten afirma que o ditador Maduro vetou sua ida à Venezuela. O deputado federal Marcel Van Hatten usou as redes sociais nesta sexta-feira para denunciar mais uma ação autoritária do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, em relação às eleições no país neste domingo. Enfim, ele foi simplesmente proibido, né, de comparecer, né, na Venezuela para apurar, para fiscalizar. E a nossa conclusão é óbvia, é lógica. Maduro não quer pessoas fiscalizando, quer pessoas do seu mesmo nível, da mesma laia, para chancelar o autoritarismo, dizendo que as eleições na Venezuela foram boas e foram justas. É isso que ele quer. Tá? Só quer dizer, não, foi tudo bem, você vai atestar que a eleição na Venezuela foi justa? Se sim, seja bem-vindo. Se não, não pise aqui, porque você é persona non grata. A delegação do Senado do Chile, e aí olha só, o Boric é uma pessoa de esquerda, mas sensata, já teve críticas ao Maduro, sabe? Não é radical como o Lula, né? Então ele é uma pessoa mais sensata. Já fez, inclusive, muitas críticas. Viu seus senadores indo até a Venezuela, viu a declaração de banho de sangue e, no final das contas, agora é bem provável que vai ter um racha até dentro da esquerda, que agora vai mostrar quem é pró-Maduro e quem é contra Maduro. Observa só que o momento, né, tá em espanhol, mas o momento que o senador chileno informa que foi barrado, né, foi extraditado, sem nenhuma informação do porquê, de dentro da Venezuela. No aeropuerto de Venezuela nos acaban de informar que nos están deportando, simplemente porque nos dicen que no cumplimos con las condiciones, con el perfil de ingresar. Olha só, ele disse que está no aeroporto internacional e que foi deportado sem informação, mas simplesmente porque ele não cumpriu o perfil de ingresso na Venezuela. O perfil. O tipo de pessoa que o Maduro quer, ou seja, ele escolhe o tipo de gente que vai. Al país, no hay ni un documento, completamente arbitrario. Eso demuestra que todas las palabras de algunos que dicen que esta es una democracia es simplemente una gran mentira. E isso aí mostra que não teve maiores explicações e que todos aqueles que dizem que a Venezuela é uma democracia é uma verdadeira mentira. A todos los amigos venezolanos, ojalá que puedan votar, que estén aquí, que levanten su voz y ojalá el domingo tengamos un triunfo tremendo para recuperar la democracia. Então ele fala que no domingo provavelmente vai ter um trunfo gigante para recuperar a democracia. Maduro vai cair. E a imprensa porca, a esquerda brasileira está apoiando o Maduro. Matéria da Ópera Mundi. Oposição venezuelana tenta criar clima de fraude em processo eleitoral pacífico, afirma cientista político. Pacífico. O cara ameaça um banho de sangue. Pacífico? O nível, né? O nível imoral dessa gente é gigantesco. Diversos especialistas já certificaram que o sistema de votação da Venezuela é um dos mais seguros e transparentes do momento. Portanto, esperamos um processo eleitoral legítimo e pacífico. Parece até uma declaração do Lula, né? Mas não é. A Ópera Mundi escrevendo essa... Ópera Mundi, né? Imundiça, né? Escrevendo essa imundiça
aí, né, sobre a Venezuela. Todo mundo sabe que não é uma democracia. Você viu o senador chileno falando agora, pelo amor de Deus. Então, assim, você vê que a esquerda ela é construída meramente pelas suas narrativas. Inclusive, o Bolsonaro comentou esse caso do Maduro, né? Que o Maduro falou críticas, né? Fez críticas sobre o sistema brasileiro. E aí, matéria da Gazeta do Povo. Quando o Maduro fala, é crítica. Quando eu falo, é crime, diz Bolsonaro, após o questionamento das urnas. O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a ironizar nessa sexta-feira a forma como o presidente Lula, né, o governo, reagiu às críticas do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, ao sistema eleitoral brasileiro. Apesar da escalada de críticas de Maduro, o presidente Lula, do PT, enviou sua assessoria de assuntos internacionais, o ex-chanceler Celso Amorim, à Venezuela para acompanhar o pleito. Ou seja, para chancelar, para validar, para ser fiador do que vai acontecer na Venezuela. Então, se houver um banho de sangue na Venezuela, se houver um atentado contra a democracia na Venezuela, tem a digital do governo brasileiro. Né? Então, é assustador, né? É assustador. E aí, para você ver como a esquerda ela vive de narrativas, o Milton Neves, talvez um dos jornalistas assim mais conceituados, respeitados, e, sabe, tão na estrada ele e Alexandre Garcia há milhares aí de anos, né? São dinossauros, né? Lógico que não, estou ironizando, mas, assim, são figuras respeitadíssimas da política brasileira, do jornalismo brasileiro, na verdade. E começou a ser atacado pela página da Choquei. Mas deu uma resposta tão bem dada, mas foi numa velocidade, lembrei daquele da Praça Nova lá, mas numa velocidade que compensa até eu repostar aqui para vocês. Choquei escreveu o seguinte: talvez a pior abertura de Olimpíadas da história dos Jogos, diz o jornalista Milton Neves. E aí, aqui eles foram criticar o Milton Neves, né, e ironizar o Milton Neves. Deu uma respostinha que essa vai ficar entalada. Não vai porque precisa ter vergonha para sentir vergonha. Mas ficou o seguinte: sim, o jornalista de 73 anos, nessa foto, cansado pela idade, tristeza e trabalho árduo de décadas, que obviamente jovens arrogantes e que acham que nunca vão envelhecer usam para diminuir uma opinião e criar engajamento. Desejo que utilizem sua influência para o bem e não para induzir jovens a se suicidarem. Quero que se foda o cancelamento de vocês. Gostei? Como eu gostei dessa resposta do Milton Neves. Como eu achei bonita, né? Ganhou meu respeito ainda mais, né? O Milton Neves. E é isso aí mesmo, não tem que se intimidar, não. Por falar nisso, falar da imprensa, vamos falar agora do Flávio Bolsonaro. Eu queria ter falado sobre isso mais cedo, não consegui. Olha só, essa moça que está aí, ela participou de um podcast e ela fez uma denúncia caluniosa contra o Flávio Bolsonaro. Injuriou o Flávio Bolsonaro. Disse que o Flávio Bolsonaro, ele ficou com uma amiga dela trans, ela é uma moça trans, ficou com uma amiga dela trans e que foi infiel à sua esposa, né? Matéria do Puri People, Sofia Barclay afirmou que Flávio Bolsonaro ficou com uma amiga dela que é uma mulher trans. Essa matéria foi amplamente veiculada, sabe, nos jornais, foi amplamente veiculada em todas as mídias que o Flávio Bolsonaro tinha traído a esposa com trans. E assim, a política do cancelamento da esquerda é essa. Eles soltam uma mentira, aquilo viraliza e espalha, não pelas redes, né? Não pelas redes, porque eles não têm competência para isso. Porque redes é o povo que administra, mas pelo sistema, pelo mainstream. E aí depois, na hora de dar a resposta, ninguém, né, fala nada. Olha só, o Dom publicou o seguinte: não tem segredo, tem que processar.
Boa, Flávio Bolsonaro. O próprio Olavo sempre falou, tem que processar. No dia que a gente começar a processar todos eles pelas mentiras, acusações, falas e demais crimes, talvez aprendam. Tem que doer no bolso. E aí, cita a matéria, Flávio Bolsonaro pede prisão de influencer que afirma que ele transou com a mulher trans e traiu a mulher, né? Matéria do Metrópolis. Aí veio a retratação dela. Oi, gente, essa é uma nota de retratação pública, tá? Eu, Sofia Barkley, me retrato publicamente diante manifestações difamatórias feitas contra Flávio Bolsonaro, ressaltando que as falas apresentadas no Real Podcast publicado no YouTube acerca de Flávio Bolsonaro ter tentado se relacionar comigo ou eventual amiga são inverídicas e, portanto, não ocorreram. Além disso, confirmo nunca ter tido qualquer contato com Flávio Bolsonaro. Externo assim meu arrependimento pelas referidas manifestações, dada a infelicidade e inveracidade do seu conteúdo. Desse modo, registro meu pedido formal e público de desculpa. Enfim, e aí, será que vai ter um auê à altura? Não vai, né? Então, assim, minha solidariedade ao Flávio Bolsonaro por ser vítima da mentira, né? A mentira, com um tom, é óbvio, jocoso, para manchar a imagem do Flávio Bolsonaro. E aí, escancarado que a própria moça confessou que era uma mentira, né? Então, assim, realmente é o modus operandi dessa galera, tá bom? Pessoal, obrigado por ter acompanhado mais um editorial. Daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo para vocês. Abraço.